Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Diagnóstico Jurídico, dentro aí do nosso treinamento para a advocacia empresarial. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um tema importantíssimo do ponto de vista jurídico, mas principalmente do ponto de vista econômico. Nós vamos falar sobre franquias. A lei de franquias, ela foi alterada recentemente e a antiga lei, a Lei 8955 de 1994, foi revogada pela Lei 13.966 de 2019 e que entrou em vigor recentemente, no dia 26 de março último. E aí, em razão da pandemia de Covid-19, nós ainda estamos sentindo os primeiros impactos dessa nova legislação. Mas com toda certeza, pessoal, nós temos hoje uma lei de franquias muito mais moderna, muito mais atual e muito mais eficiente no que diz respeito à garantia dos direitos e obrigações que surgem entre o franqueado e o franqueador. Uma lei que é, do ponto de vista jurídico, muito mais segura, portanto, para as partes, mas que, sem dúvida nenhuma, demanda uma análise jurídica que seja correta, uma análise jurídica que seja feita de forma a garantir essa segurança jurídica para as partes, tanto no momento da contratação, quanto posteriormente, quando então a atividade passa a ser aí exercida pelo franqueado. É cada vez maior o número de franqueados que batem as portas dos escritórios de advocacia buscando uma assessoria jurídica permanente que lhe garanta, então, uma tranquilidade no dia a dia da sua relação com o franqueador. É uma excelente oportunidade de trabalho e uma oportunidade de trabalho que cada vez mais está presente em todos os lugares do país. Porque o mercado de franquias não para de crescer, pessoal, e cada vez ele vem se tornando mais importante dentro do cenário econômico nacional. Eu tenho aqui para vocês alguns dados que nós buscamos junto à Associação Brasileira de Franchise e que foram retirados do último balanço que ela realizou justamente no ano de 2019 e que mostra o tamanho e a importância do setor de franquias. Esses dados são feitos em comparativo com o ano de 2018. Claro que os dados que sairão em 2020 não serão dados tão bons como foram os de 2019, mas porque nós vivemos uma situação excepcional. Com toda certeza, superada a pandemia, em 2021 o mercado de franquias voltará a crescer no Brasil com todo vigor. Olha só que dados maravilhosos que nós temos aqui, trazidos então pela ABF. O faturamento das franquias no ano de 2019, pessoal, ele foi da ordem de 186 bilhões 755 milhões de reais. Isso representa, em relação ao ano de 2018, um crescimento impressionante da ordem de 6,8%. É maior do que o crescimento do PIB de praticamente todos os países do mundo. Crescimento, obviamente, proporcional, né? O número de unidades cresceu 4,7%, totalizando 160.958 operações no Brasil. A taxa de abertura de unidades de franquias foi de 9,2% em 2019, contra 5,2% em 2018. O número de empregados nas franquias
cresceu 4,6% em 2019, totalizando a impressionante marca de 1.358.139 trabalhadores empregados. Houve um aumento de 1,4% no número de marcas, ou seja, de novas franquias. Índice esse superior ao de 1,1% que foi registrado em 2018, totalizando, pessoal, 2.918 redes de franquias em atuação no Brasil. Esse estudo da BF, ele também mostra que a taxa de abertura de unidades de franquias foi de 9,2% no período e que o número médio de unidades por marca cresceu, passando de 53,4 para 55,2 unidades por rede de franqueadoras. São números fantásticos e geram oportunidade de negócios na área jurídica infinitas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os principais instrumentos jurídicos que devem ser analisados pelos franqueados no momento da contratação da franquia. Nós vamos falar sobre o contrato de franquia e vamos falar sobre a COF, a Circular de Oferta de Franquias. Venha com a gente, vamos lá. Muito bem, vamos falar agora um pouco então sobre o contrato de franquia. O contrato de franquia, como não poderia ser diferente, ele é regulado em especial pela Lei de Franquias, a Lei 13.966 de 2019, sobre a qual acabamos de falar, mas ele é regulado também pelas regras gerais do Código Civil. Então, a lei especial precisa ser interpretada em consonância com as regras gerais estabelecidas pelo Código Civil. Pessoal, o contrato de franquia é de uma importância óbvia dentro da relação estabelecida entre o franqueado e o franqueador. E não se engane, não importa o tamanho da franquia, o contrato é sempre necessário. Ainda que seja uma micro franquia, aquelas franquias chamadas de home-based, em que o franqueado trabalha de casa mesmo, às vezes através do seu celular ou de um notebook, o contrato ele é de suma importância para regular as relações, as obrigações e os direitos recíprocos que existem entre o franqueado e o franqueador. Do lado do franqueador, o contrato impõe uma série de obrigações, como transferência do direito de uso de marca, como transferência de know-how e outras obrigações aí que são próprias da relação de franquia. Do lado do franqueado, o contrato estabelece também obrigações de ordem pecuniária que são importantíssimas. São os pagamentos das taxas de franquia, royalties, taxas de publicidade e outras taxas de investimento que podem ser cobradas dependendo daquela relação contratual específica. O contrato de franquia é um contrato que é naturalmente de adesão e, portanto, nos termos do artigo 423 do Código Civil, se existirem cláusulas que sejam ambíguas ou contraditórias, elas devem ser interpretadas sempre da forma mais favorável ao franqueado, porque o franqueado é que adere ao contrato que foi formulado pelo franqueador, mas não há relação de consumo entre franqueador e franqueado. Portanto, aos contratos de franquia não se aplicam as regras específicas do Código de Defesa do Consumidor. Vamos entender, então, como deve ser analisado um contrato de franquia? Vem comigo. Quando nós analisamos um contrato de franquia, nós temos que nos atentar a algumas questões que são mais relevantes. A primeira delas diz respeito às taxas que o franqueado deve pagar
ao franqueador. Geralmente, um contrato de franquia, ele prevê o pagamento de 3 tipos diferentes de taxas. A primeira delas é a taxa de franquia, ou taxa de franchise. Essa taxa ela é cobrada na contratação e é paga pelo franqueado para que ele tenha direito, então, de pertencer à rede de franquias daquele franqueador. É uma taxa que pode ser paga em parcela única ou, às vezes, ela é parcelada em algumas prestações pelo franqueador. A segunda taxa são os royalties. Os royalties são a remuneração paga pelo franqueado ao franqueador pelo uso da tecnologia, do know-how do negócio que foi desenvolvido pelo franqueador e que agora será utilizado pelo franqueado. São diversas as formas de cobrança de royalties. Às vezes, os royalties são cobrados em valor fixo, pago mensalmente ou anualmente. Outras vezes, esse valor é cobrado sobre o faturamento do negócio. Nesse caso, então, estabelece-se um percentual que será pago pelo franqueado ao franqueador, tão logo ele encerre o exercício financeiro e faça o seu respectivo balanço. É muito importante a análise da taxa de royalties, porque ela define a viabilidade do negócio ou não. Se muito alta, ela pode inviabilizar o negócio porque compromete a margem de lucros do franqueado, tornando o negócio para ele excessivamente oneroso. Outra taxa que geralmente consta nos contratos de franquia é a taxa de publicidade ou propaganda. Essa taxa ela visa formar um fundo comum por todos os franqueados para que o franqueador possa então promover políticas de publicidade, de propaganda que beneficiem toda a rede de franqueados. Os franqueados, portanto, não fazem publicidade individual do seu negócio. Geralmente, compete ao franqueador fazer a propaganda, contratar as agências de publicidade e desenvolver as tecnologias de divulgação do negócio para os franqueados, custeado então por esse fundo comum de publicidade formado por eles. E aí nós podemos ter também outras taxas, como taxas de compras, taxas de serviços, que são então cobradas aí em negócios específicos, né? Taxas de compras, por exemplo, quando o franqueador fornece insumos para a fabricação de produtos pelo franqueado, e a taxa de serviço, que às vezes é cobrada aí por serviços extras, né, que o franqueador possa prestar ao franqueado eventualmente. Depois, pessoal, nós temos que olhar a questão da demarcação do território de atuação. O contrato deve definir de forma muito clara qual será a área geográfica de atuação do franqueado, para evitar que dentro daquela mesma área exista outro franqueado da mesma rede lhe fazendo concorrência. Isso pode prejudicar a atuação de ambos os franqueados e isso pode prejudicar até mesmo a franquia em si, né? Quando você tem, então, 2 franqueados que integram a mesma rede se digladiando em busca da mesma clientela. Isso deve ser evitado a todo custo no momento da contratação. Uma outra questão muito importante diz respeito ao prazo de validade do contrato. O contrato deve ter um prazo de validade que justifique, que compense os investimentos que o franqueado vai realizar naquele negócio. Se o prazo de vigência do contrato for muito curto, a operação pode não ser eficiente para o franqueado. Ou seja, o contrato pode se encerrar antes mesmo que ele consiga recuperar o capital investido ou antes mesmo que ele tenha um ganho satisfatório em relação aos valores que ele investiu no negócio.
Portanto, o prazo de validade ele deve ser analisado do ponto de vista econômico, para garantir que o investimento gere ganhos suficientes aí para compensar os riscos do negócio por parte do franqueado. Ainda dentro da questão do prazo do contrato, é preciso analisar as regras de renovação. Muitas vezes o franqueador impõe como condições para a renovação do contrato com o franqueado que ele atinja certas metas de faturamento. Caso, então, dentro do período de vigência essas metas não sejam atingidas, o franqueador tem o direito de não renovar o contrato com o franqueado. Portanto, é preciso analisar se essas metas são passíveis de serem atingidas ou se elas geram uma onerosidade excessiva para o franqueado. Por último, pessoal, é preciso analisar também como funciona o desligamento, a possibilidade de rescisão antecipada do contrato. Geralmente, os contratos de franquia mencionam multas para o franqueado e também para o franqueador, caso qualquer deles provoque a ruptura antecipada do contrato de franquia. Analisando essas regras, então, com cuidado, e outras que também aparecerem nos contratos de franquia, com toda certeza você dará ao seu cliente a segurança necessária para que ele possa tranquilamente investir no mercado de franquias. Agora, nós vamos falar sobre um segundo documento que também é extremamente importante e que antecede a própria contratação na relação entre franqueado e franqueador. A COF, a Circular de Oferta de Franquia. Vamos lá. Um instrumento muito importante que antecede a contratação na franquia é a COF, a Circular de Oferta de Franquia. Esse documento, pessoal, deve ser apresentado pelo franqueador ao franqueado com uma antecedência mínima de 10 dias da contratação. Caso esse documento não seja apresentado pelo franqueador ao franqueado, isso gera a anulabilidade da contratação. Ou seja, o franqueado pode pedir a anulação do contrato de franquia pela falta de apresentação da COF pelo franqueador. O artigo 2º da Lei de Franquias traz para a gente quais são os elementos obrigatórios que devem constar numa circular de oferta de franquias. O rol é extenso, são 23 incisos, trazendo então as regras, as cláusulas obrigatórias que o franqueador deve apresentar ao franqueado para que o franqueado tenha a plena consciência do negócio que ele está contratando. As regras mais importantes que devem constar numa circular de oferta de franquias são as seguintes. Primeiro, a apresentação geral da franquia e atividades exercidas. Isso nada mais é do que a descrição do negócio em si. O que é o negócio? O que o franqueado vai desenvolver? Qual é o empreendimento ao qual ele está se propondo? Também deve constar na circular de oferta de franquias o histórico e as credenciais da rede. Quando é que a rede foi fundada? Como é que ela se expandiu? Quais são os números que ela obteve desde a sua fundação? Ainda, as empresas que estão relacionadas ao negócio. Portanto, se existem empresas que atuam em parceria com o negócio, como, por exemplo, fornecedores de produtos e serviços, precisam ser indicados na circular de oferta de franquias. Também deve constar ali os balanços e demonstrações financeiras dos 2 últimos exercícios da rede. Isso é importantíssimo para que o franqueado possa analisar, então, o tamanho do negócio e o crescimento que o negócio vem tendo nos últimos exercícios financeiros. Ainda,
as pendências judiciais, caso existam. Então, ações discutindo questões cíveis, ações discutindo questões empresariais, como, por exemplo, marca, são importantíssimas e devem ser analisadas pelo franqueado como um risco do negócio. Ações trabalhistas, mas que fique bem claro, a Lei 13.966, de forma categórica, estabeleceu que não existe vínculo trabalhista entre os empregados dos franqueados e o franqueador. Essa ausência de responsabilidade trabalhista do empregador em relação aos empregados do franqueado, ela é essencial para o sucesso do modelo de franquias. Também, o envolvimento do franqueado e o perfil procurado para gerenciar uma unidade, ou seja, a descrição dos requisitos pessoais que o franqueado deve atender para poder integrar aquela rede. Caso o franqueado não tenha esse perfil, ele não será, então, admitido naquela rede de franquias. Também, pessoal, obviamente importantíssimo, quais são as taxas necessárias para que o franqueado possa, então, entrar no negócio e desenvolver o negócio. A taxa de franquia, o capital de giro que será necessário, o capital inicial para a montagem do negócio, tudo isso deve estar descrito na COF. Também as especificações territoriais, como nós falamos quando tratávamos do contrato de franquia, é preciso definir qual é a zona territorial na qual o franqueado vai atuar e, preferencialmente, atuar com exclusividade para evitar a concorrência de outro integrante da mesma rede de franquias. Também deve constar na COF as obrigações do franqueado quanto ao consumo de produtos de fornecedores indicados, ou seja, se vai haver metas mínimas de compra de insumos ou outros produtos que são, então, fornecidos por outras empresas aos franqueados daquela rede. Ainda deve constar como se dará o acompanhamento e o suporte oferecido pelo franqueador, como se dará a transferência de know-how, como se dará o licenciamento da marca, o direito de uso da marca do franqueador pelo franqueado. E também, extremamente importante, deve constar na COF o contato de todos os franqueados e os dados daqueles franqueados que se desligaram da rede nos últimos 24 meses. Esse prazo na lei anterior era de 12 meses e agora na lei atual é de 24 meses, para que o franqueado possa entrar em contato com os demais integrantes da rede de franquia e possa então se consultar com eles e conhecer mais a fundo o negócio ao qual ele se propõe a trabalhar a partir de agora. Essa é a circular de oferta de franquias. É a primeira análise jurídica que nós devemos fazer para o franqueado, para que então ele possa saber se vai mesmo integrar aquela rede de franquias ou não. Superada a COF, então passa-se a análise do contrato em si. É isso, pessoal. É o que nós tínhamos para falar para vocês na aula de hoje sobre franquias, sobre contrato de franquias e sobre circular de oferta de franquias. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum caso concreto relacionado a contratos de franquias, contrate uma de nossas consultorias no site do Diagnóstico Jurídico. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.